Antes de tomar uma decisão difícil, faça o teste da paz, o critério que Deus usa para te conduzir. Você não está indeciso porque é fraco. Você está indeciso porque ninguém te ensinou o critério certo. Existe uma paz que não faz sentido. E é exatamente essa que Deus usa para te guiar quando a sua mente já não consegue mais. A maioria das pessoas toma a decisão errada, não porque ignorou a Deus, mas porque não sabia reconhecer quando ele já tinha respondido. O que eu vou te mostrar hoje muda isso. Tem um momento específico na vida de quem busca a Deus que ninguém gosta de admitir que viveu. É aquele momento em que você está de joelhos, ou deitado na cama olhando para o teto, ou no meio de uma reunião, ou dirigindo sozinho. E de repente, a realidade da decisão que você precisa tomar cai sobre você com um peso que parece físico. Um peso que aperta o peito, que trava a respiração, que faz o tempo parar. Não é fraqueza, é o peso real de uma escolha que importa. E o que acontece nesse momento revela muito mais sobre a nossa fé do que qualquer sermão que já ouvimos. Porque é fácil confiar em Deus quando a vida está fluindo. É fácil declarar que Ele é soberano quando as coisas estão no lugar. Mas quando você está na encruzilhada, quando os dois caminhos à sua frente têm consequências reais, quando pessoas que você ama serão afetadas, quando não existe escolha sem custo, a fé deixa de ser teologia e se torna sobrevivência. E é exatamente aí que a maioria das pessoas comete o erro mais silencioso da vida espiritual. Não o erro de fazer a escolha errada, o erro de entrar em pânico antes de ouvir. Quando tudo para, o instinto humano é agir, resolver, controlar. A mente começa a calcular cenários, projetar consequências, buscar sinais em coincidências, perguntar para todo mundo ao redor, como se a quantidade de opiniões pudesse substituir a clareza que só vem de um lugar. E quanto mais a pessoa busca fora, mais o barulho aumenta. E quanto mais o barulho aumenta, mais difícil fica ouvir aquela voz quieta que não grita, não compete, não insiste, mas que nunca, em momento nenhum, deixou de estar presente. Deus não sumiu quando a sua decisão ficou difícil. Ele está exatamente onde sempre esteve. O problema é que quando tudo para nós, o mundo ao redor não para. As pressões continuam, os prazos continuam, as expectativas das pessoas continuam. E essa dissonância entre o tempo interno que você precisa e o tempo externo que o mundo exige cria uma ansiedade que muita gente confunde com falta de fé. Não é falta de fé, é falta de um critério claro. Pense numa balança. De um lado está o peso da decisão, tudo que ela envolve, tudo que ela pode mudar, tudo que ela pode custar. Do outro lado está a sua capacidade de suportar a incerteza enquanto espera pela clareza. Quando esses dois lados entram em desequilíbrio, o ser humano quebra por dentro antes de decidir qualquer coisa. E muita gente carrega esse desequilíbrio por meses, às vezes por anos, adiando o inevitável, vivendo na paralisia, chamando isso de esperar em Deus, quando na verdade é fugir da responsabilidade de escolher. Esperar em Deus e fugir da decisão não são a mesma coisa. E saber a diferença entre os dois pode ser o divisor de águas da sua vida. Tem algo que acontece espiritualmente nesse momento em que tudo para que pouquíssimas pessoas percebem. É como se Deus usasse exatamente esse peso, essa parada forçada, esse silêncio desconfortável, para criar em você o ambiente interno necessário para receber uma direção que não cabe em meio ao barulho. A paralisia que você sente não é punição, pode ser preparação. O salmista Davi conhecia esse lugar, ele escreveu de dentro dele. Não escreveu sobre a encruzilhada depois que passou. Escreveu no meio dela, com a tinta da angústia e a firmeza de quem já havia aprendido que Deus não abandona quem espera. E a palavra que ele usou repetidamente não foi resolver, foi aguardar.
Uma palavra ativa, tensa, cheia de expectativa, não passiva, não resignada, não derrotada. Aguardar é diferente de paralisar. Aguardar é permanecer em posição de escuta enquanto a resposta ainda não chegou. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer. Porque o teste da paz não começa quando você já tem clareza. Ele começa aqui, nesse momento em que tudo para, nesse espaço desconfortável entre a pergunta e a resposta. É nesse espaço que Deus trabalha com mais profundidade do que em qualquer outro momento da sua jornada espiritual. O próximo passo que você precisa entender vai te mostrar por que a sua própria mente, por mais inteligente e sincera que seja, pode estar sabotando a clareza que você tanto precisa, sem que você perceba. Por que decidir com a mente sozinha? Sempre custa caro. A mente humana é uma ferramenta extraordinária. Ela resolve problemas, cria estratégias, antecipa consequências, analisa riscos. Deus a criou com uma capacidade que ainda hoje a ciência não consegue mapear completamente. Mas existe uma limitação fundamental na mente humana que ninguém gosta de admitir, especialmente pessoas inteligentes, especialmente pessoas de fé que estudam a palavra, que conhecem teologia, que têm anos de caminhada cristã. A mente não foi criada para ser a fonte da direção de Deus. Ela foi criada para ser o instrumento, não o oráculo. E quando você inverte essa ordem, quando você coloca a mente no lugar que pertence ao espírito, algo muito sutil e muito perigoso começa a acontecer. A sua inteligência começa a trabalhar a serviço do que você já quer, e não a serviço do que Deus quer. E o problema é que esse processo é tão natural, tão fluido, tão bem disfarçado, que você raramente percebe que está acontecendo. Os psicólogos chamam isso de viés de confirmação. A Bíblia chama de coração enganoso. Os dois estão descrevendo a mesma realidade com linguagens diferentes. Provérbios 3:5 não diz para você usar a sua mente com moderação. Ele diz para você não se apoiar no seu próprio entendimento. Essa é uma instrução radical, porque apoiar-se no próprio entendimento não significa ser burro ou irresponsável. Significa usar a sua capacidade racional como fundação final de uma decisão que exige fundação espiritual. E o custo disso é sempre alto. Sempre. Pense nas decisões mais caras que você já tomou na vida. Não as decisões impulsivas. Essas são fáceis de identificar. Pense nas decisões que você pensou profundamente, que você raciocinalizou com cuidado, que fizeram sentido completo na sua cabeça no momento em que você as tomou, e que mesmo assim custaram caro. Relacionamentos que pareciam certos em todos os aspectos lógicos e que quebraram por dentro. Oportunidades profissionais que faziam sentido no papel e que drenaram a sua alma. Escolhas que você conseguia defender para qualquer pessoa com argumentos sólidos, mas que por dentro nunca trouxeram paz. Isso não é azar. Isso é o custo de decidir com a mente sozinha. Existe uma diferença fundamental entre uma decisão que faz sentido e uma decisão que é certa. Uma decisão pode fazer todo o sentido do mundo, financeiramente, logicamente, estrategicamente, e ainda assim ser completamente errada para a sua vida, para o seu chamado, para o momento em que Deus quer te encontrar. E existe uma decisão que parece não fazer sentido nenhum para a sua mente, e que é exatamente o que Deus está pedindo de você. Abraão não entendia, José não entendia, Moisés não entendia, Pedro não entendia. A história da fé é a história de homens e mulheres que foram além do que a mente conseguia alcançar, não porque eram irracionais, mas porque haviam aprendido que existe uma inteligência maior do que a humana operando nas decisões que realmente importam.
E aqui está o ponto que pouquíssimas pessoas consideram com seriedade. A mente cansada decide mal. A mente ansiosa decide pior ainda. E a mente ansiosa de uma pessoa de fé tem uma característica particularmente traiçoeira. Ela usa linguagem espiritual para justificar decisões que nasceram do medo. Ela chama de discernimento o que na verdade é controle. Ela chama de sabedoria o que na verdade é evitar a dor. Ela chama de esperar em Deus o que na verdade é resistência disfarçada de espiritualidade. Você já fez isso? Já usou uma justificativa espiritual para uma decisão que no fundo era movida pelo medo? Seja honesto, porque esse reconhecimento é o primeiro passo para algo muito mais sólido. A mente foi feita para servir ao espírito, não para substituí-lo. E quando você aprende a colocar cada uma dessas dimensões no lugar correto, algo muda profundamente na qualidade das suas decisões. Você começa a perceber a diferença entre o que a sua cabeça quer e o que o seu espírito reconhece. E essa diferença, essa distância entre os dois, é exatamente onde o teste da paz opera com mais poder. Mas antes de chegar no teste em si, você precisa entender um erro que pessoas profundamente comprometidas com Deus cometem com uma frequência que vai te surpreender. Um erro que não nasce da falta de fé, mas que nasce justamente do excesso de emoção espiritual no lugar errado. O erro que pessoas de fé cometem mais do que qualquer outro. Se você perguntasse para a maioria das pessoas qual é o maior erro espiritual que alguém pode cometer na hora de tomar uma decisão, a resposta mais comum seria: não orar o suficiente, ou não ler a Bíblia o suficiente, ou não buscar conselho o suficiente. Essas são as respostas que aprendemos dentro da igreja, dentro da cultura cristã, dentro dos sermões que moldaram a nossa forma de pensar sobre direção divina. Mas o erro mais comum não é nenhum desses. O erro mais comum entre pessoas genuinamente comprometidas com Deus, pessoas que oram, que jejuam, que conhecem a palavra, que têm uma vida espiritual real e consistente, é confundir a intensidade emocional do momento com a confirmação da vontade de Deus. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática. Quando você está diante de uma decisão importante e algo desperta dentro de você, uma animação, uma empolgação, uma sensação de que isso é para mim, a tendência natural de quem tem fé é interpretar essa intensidade emocional como sinal de Deus. Afinal, você está buscando a Deus. Você está orando sobre isso. Então essa emoção forte que você sente deve ser o Espírito Santo confirmando, certo? Nem sempre. E essa suposição já custou caro para muita gente boa. A emoção espiritual e a direção espiritual são coisas completamente diferentes. A emoção é real, ela é humana, ela é válida, ela faz parte de quem você é. Mas a emoção responde a estímulos. Ela sobe quando a oportunidade parece boa. Ela sobe quando alguém que você admira aprova a sua escolha. Ela sobe quando o cenário que você imagina para o futuro é empolgante. E ela desce quando a realidade complica, quando o custo aparece, quando a novidade passa. A direção de Deus não funciona assim. A direção de Deus não sobe e desce conforme o cenário muda. Ela permanece, ela resiste ao tempo, resiste à pressão, resiste ao questionamento, resiste à dificuldade. É estável de uma forma que a emoção nunca consegue ser, porque ela não nasce de estímulo externo. Ela nasce de algo muito mais profundo do que qualquer sentimento que você consiga identificar ou nomear. E aqui está o ponto que vai te desafiar de verdade. Quanto mais sensível espiritualmente você é, quanto mais você cultiva uma vida de adoração, de oração profunda, de busca genuína, mais você está suscetível a esse erro específico.
porque a sua capacidade de sentir intensamente é maior. A sua abertura para experiências espirituais é maior. E por isso, quando a emoção sobe num momento de decisão, ela sobe com uma força que parece sobrenatural. E você interpreta essa força como confirmação divina. Não estou dizendo que Deus não usa emoções. Ele usa. O Espírito Santo toca o coração humano de formas que produzem emoção real e profunda. Mas existe uma diferença entre uma emoção que nasce do Espírito e uma emoção que nasce da carne animada por uma oportunidade que agrada aos seus desejos. E saber distinguir os dois, essa é uma das maturidades espirituais mais raras e mais necessárias que existem. Paulo escreveu para os Gálatas sobre o fruto do Espírito não por acaso. Ele estava falando com pessoas que tinham experiências espirituais intensas, que operavam em dons, que viviam num ambiente de fé ativa e poderosa. E mesmo assim, ele precisou dizer: o critério não é a intensidade da experiência. O critério é o fruto que ela produz. E o primeiro fruto na lista não é poder, não é unção, não é favor, é amor. E o segundo, logo depois do amor, é paz. A paz aparece antes da bondade, antes da fidelidade, antes do domínio próprio. Isso não é coincidência. Isso é hierarquia espiritual. Porque Deus sabia, e Paulo sabia, que pessoas de fé seriam tentadas a perseguir a intensidade da experiência e negligenciar a estabilidade da paz. E que esse erro, repetido ao longo do tempo, produziria decisões emocionalmente motivadas com roupagem espiritual e consequências que machucariam profundamente. Você pode ter orado sobre uma decisão com toda a sinceridade do mundo, pode ter sentido algo forte durante essa oração, e ainda assim precisar fazer uma pergunta mais profunda do que "eu senti algo". Precisar perguntar: existe paz aqui ou existe apenas empolgação? Essa distinção vai aparecer com muito mais clareza quando você entender o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala de paz. E o que você vai descobrir no próximo tópico vai contradizer quase tudo que você aprendeu sobre esse assunto. O que a Bíblia chama de paz não é o que você pensa. A palavra paz é uma das mais usadas dentro do vocabulário cristão. Ela aparece em músicas, em pregações, em versículos decorativos nas paredes das casas, em despedidas de mensagem, em declarações de fé. E justamente por ser tão usada, ela foi se esvaziando, foi perdendo peso, foi se tornando sinônimo de algo suave, tranquilo, sem conflito. Uma espécie de estado emocional agradável que você sente quando as coisas estão bem. Mas isso não é o que a Bíblia chama de paz. Não é nem de longe. Para entender o que Deus realmente quer dizer quando fala de paz, você precisa ir até as raízes das palavras que o próprio texto bíblico usa. E o que você vai encontrar lá vai mudar completamente a forma como você entende esse conceito e como você o aplica nas decisões da sua vida. No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada para paz é shalom. E shalom não significa ausência de conflito. Shalom significa completude, inteireza. O estado em que todas as partes de algo estão no lugar correto, funcionando como foram criadas para funcionar, em alinhamento com o propósito original. Shalom é uma palavra que descreve não um sentimento, mas uma condição. Uma condição de ordem, de integridade, de alinhamento profundo entre o que é e o que deveria ser. Quando Deus abençoava alguém com shalom no Antigo Testamento, Ele não estava dizendo que você se sinta bem. Ele estava dizendo que tudo em você e ao redor de você esteja no lugar certo. Essa diferença é enorme. No Novo Testamento, a palavra grega usada é eirene. E eirene carrega uma dimensão ainda mais específica. Ela descreve o estado de quem não está em guerra. Não apenas externamente, mas internamente. É a condição de quem chegou a um acordo profundo com a realidade, com Deus e consigo mesmo. Uma rendição que não é derrota,
é descanso. É o fim de uma luta interna que não precisava existir. Então, Paulo escreve em Filipenses 4:7 sobre uma paz que excede todo entendimento. A palavra grega que ele usa para excede é hipereixo, que literalmente significa estar acima de, ter posição superior a. A paz de Deus não apenas supera a compreensão humana, ela ocupa uma posição de autoridade sobre ela. Ela é hierarquicamente superior ao raciocínio. Isso significa que a paz de Deus não precisa da sua aprovação intelectual para ser real. Ela não precisa fazer sentido para a sua mente para ser válida. Ela opera num nível que está acima do que você consegue analisar, calcular ou justificar. E em Colossenses 3:15, Paulo vai ainda mais fundo. Ele diz: deixai que a paz de Cristo seja árbitro em vossos corações. A palavra grega para árbitro aqui é brabeu, o juiz que dá o veredito final numa competição. Não o conselheiro que sugere, não o amigo que opina. O árbitro que decide, que encerra a disputa, que dá a sentença que não se discute. Paulo está dizendo que a paz de Cristo não é um dos fatores que você considera na hora de decidir. Ela é o fator que encerra a deliberação. Ela é o veredicto final. Agora pensa no que isso significa na prática para a sua vida. Se você tem duas opções à sua frente e está pesando prós e contras, consultando pessoas, analisando circunstâncias, tudo isso pode ser útil, tudo isso tem valor. Mas no final, o critério que encerra a questão não é a lógica, não é a opinião de quem você mais respeita, não é a oportunidade que parece mais vantajosa, é a paz ou a ausência dela. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca considerou com seriedade. A ausência de paz é tão reveladora quanto a presença dela. Quando você se inclina para uma decisão e por dentro algo não assenta, algo não fecha, algo continua inquieto, mesmo depois de você ter racionalizado tudo, isso não é ansiedade normal, não é medo do novo, não é insegurança humana. Isso pode ser o árbitro funcionando. Isso pode ser a paz cumprindo exatamente o papel que Paulo descreveu, sinalizando que aquela direção não está alinhada com o que Deus tem para você. Shalom, eirene, brabeu, completude, descanso, veredicto. Paz não é um sentimento suave que você espera ter quando as coisas ficarem fáceis. Paz é uma força ativa, uma inteligência espiritual, um mecanismo de discernimento que Deus colocou dentro de você e que funciona independentemente das suas emoções, das suas circunstâncias e da sua capacidade de entender o porquê. Quando você começa a tratar a paz dessa forma, não como emoção, mas como critério, a forma como você toma decisões muda completamente. Você para de perguntar, o que eu sinto sobre isso? E começa a perguntar, existe paz aqui? São perguntas parecidas na superfície e completamente diferentes na profundidade. E existe uma dimensão dessa paz que quase ninguém discute. Uma linguagem que Deus usa que não é suave, não é confortável, e que a maioria das pessoas passa a vida inteira interpretando errado. É o que você vai entender agora. Beijo. Quando Deus fala através do que você não consegue ignorar. Existe uma experiência que quase toda pessoa de fé já viveu, mas que pouquíssimas pessoas têm coragem de nomear com clareza. É aquela sensação persistente de que algo não está certo. Não é um pensamento lógico, não é uma evidência concreta, não é ninguém te dizendo nada. É algo interno, profundo, que não vai embora independentemente de quantas vezes você tenta ignorar, racionalizar ou orar para que desapareça. Você tenta seguir em frente e ele volta. Você tenta se convencer de que é apenas insegurança e ele persiste. Você tenta atribuir ao inimigo e ele continua lá, quieto, firme, inabalável, como uma âncora invisível que não deixa o barco se mover na direção que você planejou. A maioria das pessoas interpreta isso como obstáculo espiritual, como ataque,
como fraqueza da carne. E por isso gasta energia tentando superar algo que Deus colocou ali exatamente para ser respeitado. Porque nem toda perturbação interior é do inimigo. Algumas são a voz de Deus. Isso precisa ser dito com cuidado, porque existe perturbação que vem do medo, existe perturbação que vem da insegurança, existe perturbação que vem de feridas não resolvidas que contaminam a percepção espiritual. Não estou dizendo que todo desconforto é direção divina. Estou dizendo que existe uma categoria específica de inquietação que tem uma qualidade diferente de tudo isso, e que aprender a reconhecer essa diferença é uma das habilidades espirituais mais transformadoras que você pode desenvolver. A inquietação que vem de Deus tem características que a distinguem de tudo o mais. Ela não grita, ela não ameaça, ela não produz pânico nem urgência artificial. Ela simplesmente permanece, com uma estabilidade quase desconcertante. Enquanto tudo ao redor pressiona, enquanto as circunstâncias empurram, enquanto as pessoas ao redor opinam, ela fica ali, quieta e firme, como quem não tem pressa porque não precisa ter. Como quem sabe que no final você vai precisar prestar atenção nela. O profeta Elias conheceu isso. Depois de uma das experiências mais intensas e sobrenaturais da história bíblica, fogo descendo do céu, profetas sendo confrontados, a mão de Deus visivelmente sobre ele, ele correu com medo de uma ameaça humana e pediu para morrer debaixo de uma árvore no deserto. E Deus não apareceu para ele no vento forte que rasgava as montanhas, não apareceu no terremoto, não apareceu no fogo. Deus apareceu na voz mansa e delicada, na quietude que veio depois de todo o barulho. Deus não competiu com o barulho. Ele esperou o barulho passar. E essa é uma lição de direção divina que vai muito além da história de Elias. Ela descreve o padrão de como Deus opera nas encruzilhadas da vida de quem o busca. Ele raramente grita. Ele raramente produz espetáculo para convencer. Ele fala na quietude, e a pessoa que aprendeu a criar quietude interna o suficiente para ouvir é a pessoa que decide com uma clareza que os de fora não conseguem explicar. Mas existe outro lado dessa moeda que é igualmente importante. Às vezes, Deus não usa uma voz quieta. Às vezes, Ele usa uma inquietação que não passa, um desconforto que resiste a todas as suas tentativas de resolução racional. Uma sensação de não, que não tem argumento, não tem explicação, não tem justificativa lógica, mas que está tão presente quanto qualquer coisa que você já sentiu na vida. E a pessoa que ignora esse sinal, que força a decisão apesar dele, que decide pela fé empurrar através do desconforto, geralmente descobre lá na frente que o que ela chamou de fé era na verdade teimosia, e que o desconforto que ela ignorou era exatamente o árbitro de Colossenses 3,15 funcionando, sinalizando que aquela direção estava fora do alinhamento que Deus tinha preparado. Como você distingue então? Como você sabe se o desconforto que sente é sinal de Deus ou apenas medo humano disfarçado? Existem 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo com honestidade brutal. E as respostas vão te dar uma clareza surpreendente. A primeira é: esse desconforto existe mesmo quando eu removo o medo das consequências? Porque o medo das consequências produz desconforto real. Mas quando você mentalmente remove o medo, quando você imagina que qualquer resultado seria sustentável e o desconforto ainda permanece, isso diz algo muito importante sobre a natureza dele. A segunda é: esse desconforto está relacionado ao caminho ou ao custo do caminho? Muitas vezes as pessoas confundem o desconforto de pagar um preço alto com o desconforto de seguir na direção errada. São coisas completamente diferentes. O caminho certo frequentemente tem um custo alto, mas o custo alto de um caminho certo ainda produz paz.
uma paz que coexiste com a dificuldade, que permanece mesmo quando dói. A terceira é: esse desconforto aumenta quando eu me inclino para a decisão ou diminui. A inquietação que vem de Deus tende a se intensificar conforme você se move na direção errada, como um sistema de navegação que recalcula a rota quando você se afasta do caminho correto. Ela não é estática, ela responde ao movimento. Deus fala através do que você não consegue ignorar, porque Ele sabe que você vai tentar ignorar. Ele conhece a sua capacidade de racionalizar, de justificar, de encontrar versículos que apoiam o que você já quer fazer. E por isso, Ele coloca dentro de você algo que resiste a tudo isso. Algo que não cede ao argumento, não cede à pressão, não cede ao tempo. Agora você já sabe o que a paz realmente é. Já sabe como o desconforto pode ser direção. O que você ainda não tem é o método, o processo concreto e aplicável de como usar tudo isso antes de qualquer decisão que importa. E é exatamente isso que vem a seguir. O teste da paz. Como aplicar antes de qualquer decisão. Tudo que foi dito até aqui foi preparação para este momento. Cada conceito, cada desconstrução, cada camada de entendimento que você foi construindo ao longo deste vídeo existe para que o que você vai aprender agora faça sentido não apenas na sua mente, mas no seu espírito. Porque o teste da paz não é uma técnica, não é um protocolo de 5 passos que você executa mecanicamente. É um processo de alinhamento que exige que você esteja presente, honesto e disponível para ouvir algo que pode não ser o que você quer ouvir. E essa disponibilidade, essa abertura para a resposta que Deus tem, independentemente de qual seja, é o pré-requisito de tudo. Sem ela, o teste não funciona. Não porque seja falho, mas porque você vai inconscientemente direcionar o resultado para o que já deseja. E aí não é mais o teste da paz, é o teste da sua própria vontade com linguagem espiritual por cima. Então, antes de qualquer coisa, você precisa fazer uma declaração interna, não necessariamente em voz alta, não necessariamente em forma de oração elaborada. Uma declaração simples, honesta, do tipo: Deus, eu estou disposto a receber a sua resposta, qualquer que seja ela. Se você não consegue fazer essa declaração com sinceridade, esse é o seu ponto de partida. Trabalhe isso primeiro, porque a rendição da vontade própria não é o fim do processo de discernimento, é o começo. Agora, o processo em si. O primeiro movimento é o que eu chamo de separação consciente. Você precisa criar um espaço deliberado entre você e a decisão. Não distância emocional no sentido de indiferença, mas clareza suficiente para que você consiga observar a decisão de fora, em vez de estar completamente dentro dela. Isso pode significar um tempo de silêncio intencional, longe de opiniões externas, longe das redes sociais, longe de qualquer voz que não seja a sua e a de Deus. Esse espaço não precisa ser longo. Pode ser 1 hora. Pode ser 1 manhã. O que importa é que seja real, que você genuinamente se retire do barulho e crie condição interna para ouvir. O segundo movimento é a projeção habitada, e este é o coração do teste. Você vai, de forma intencional e consciente, se imaginar tendo já tomado cada uma das decisões possíveis, não pensando sobre elas, habitando-as. Existe uma diferença enorme entre pensar sobre uma decisão e se imaginar dentro dela. Quando você pensa sobre uma decisão, você analisa. Quando você se imagina dentro dela, você sente. Feche os olhos, respire e por 30 segundos imagine que você já tomou a decisão A, não o processo de tomar, o depois. Você já decidiu, já comunicou, já começou a viver as consequências iniciais. Como é estar lá? O que acontece no seu interior quando você se imagina nesse lugar?
Não o que você pensa que deveria sentir. Não o que seria a resposta espiritual correta. O que você genuinamente sente. Então, faça o mesmo com a decisão B. Com a mesma honestidade, com a mesma presença, com a mesma disponibilidade para receber o que vier. O que você está buscando não é euforia, não é ausência total de desafio ou dificuldade. O que você está buscando é aquela qualidade específica de paz que foi descrita nos tópicos anteriores. A Shalom, a Eirene, o alinhamento interno que não depende das circunstâncias serem favoráveis. Você pode imaginar um caminho difícil e ainda assim sentir paz nele. Você pode imaginar um caminho aparentemente vantajoso e sentir uma inquietação que não tem explicação lógica. Preste atenção nisso, porque é exatamente nisso que o árbitro está operando. O terceiro movimento é o teste de resistência. Depois de identificar onde a paz está ou onde ela está ausente, você vai deliberadamente expor essa percepção à pressão. Vai imaginar alguém que você respeita profundamente questionando a sua decisão. Vai imaginar as circunstâncias ficando mais difíceis do que o esperado. Vai imaginar o custo sendo maior do que você calculou. E vai observar o que acontece com a paz. Se ela some quando a pressão aumenta, se ela depende de tudo correr bem, de todo mundo aprovar, de nenhum obstáculo aparecer, então ela não é a paz de Deus. É conforto humano. É o alívio temporário de ter tomado uma decisão, qualquer decisão, para acabar com a ansiedade da incerteza. Mas se ela permanece, se mesmo diante da pressão imaginada, mesmo diante do custo alto, mesmo diante da aprovação retirada, algo por dentro continua assentado, continua firme, continua reconhecendo aquele caminho como verdadeiro, então você está tocando em algo real. Você está tocando na paz que excede todo entendimento, na paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. O quarto movimento é a confirmação pelo tempo. Não tome a decisão imediatamente depois de sentir paz pela primeira vez. Deixe essa percepção assentar. Volte a ela no dia seguinte. Volte a ela depois de uma noite de sono, depois de um momento de adoração, depois de um período de oração. Observe se ela se mantém consistente. A paz de Deus é consistente. Ela não varia dramaticamente de um dia para o outro. Ela pode aprofundar, mas não desaparece e reaparece conforme o seu humor muda. Essa consistência ao longo do tempo é uma das confirmações mais sólidas que você pode ter de que o que você está sentindo não é emoção passageira, é direção real. E uma última coisa antes de seguir em frente. O teste da paz não elimina a necessidade de sabedoria prática, de conselho, de análise responsável das circunstâncias. Ele não substitui nenhuma dessas coisas. Ele se soma a elas, como o veredito final que integra tudo e diz: depois de tudo considerado, depois de toda oração, depois de todo conselho, depois de toda análise, a paz está aqui, ou não está. E quando ela está, você pode avançar com uma confiança que não é arrogância. É fé fundamentada. O que vem a seguir vai te mostrar algo que vai parecer contraditório à primeira vista. Casos em que a decisão certa era exatamente a que parecia mais errada. E como a paz foi o único critério que resistiu quando tudo mais apontava na direção oposta. A decisão que parecia errada e era de Deus. Existe uma categoria de decisão que desafia tudo que a lógica humana construiu como critério de escolha. Não é a decisão difícil. Difícil todo mundo entende. É a decisão que parece errada por todos os ângulos que você consegue enxergar. Que não faz sentido financeiramente, socialmente, estrategicamente. Que as pessoas ao redor questionam com argumentos sólidos. Que a sua própria mente resiste com toda a força que tem. E que mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, existe uma paz inexplicável que não vai embora. Essa
é a categoria de decisão mais desafiadora que existe na vida espiritual. Porque ela exige que você confie num critério que não pode ser explicado para quem não o experimentou. Que você avance num caminho que não pode ser justificado com a linguagem que o mundo ao redor entende. Que você escolha a paz sobre a lógica, não porque você é irracional, mas porque você aprendeu que existe uma inteligência superior à sua, operando nas decisões que realmente definem uma vida. A história bíblica está cheia dessas decisões, e elas não estão lá por acaso. Pensa em Abraão. Deus pede que ele deixe tudo, família, terra, cultura, identidade, e vá para um lugar que ele nem sequer nomeia no momento do chamado. Hebreus 11:8 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Do ponto de vista de qualquer critério humano de decisão responsável, isso é imprudência, é irresponsabilidade, é a ausência total de planejamento. Mas Abraão reconheceu algo que não cabia em nenhuma análise de risco, e foi. E o que guiou aquela decisão não foi lógica. Foi fé ancorada numa paz que excedia qualquer entendimento humano disponível naquele momento. Pensa em José. Vendido pelos próprios irmãos, escravizado no Egito, preso injustamente por anos, cada uma dessas circunstâncias, avaliada isoladamente, parecia ser o fim de qualquer propósito divino. Do ponto de vista humano, cada capítulo da história de José era uma decisão de Deus que parecia errada, que parecia abandono, que parecia contradição com as promessas recebidas. Mas o fio condutor que atravessou toda aquela história não foi a lógica das circunstâncias. Foi a fidelidade de Deus, operando através de um processo que José não conseguia ver por inteiro, mas no qual ele manteve uma confiança que os textos bíblicos descrevem como inabalável. Pensa em Pedro saindo do barco. Todos os critérios físicos disponíveis diziam que aquilo era impossível. A água não sustenta peso humano. O vento estava forte, as circunstâncias eram objetivamente desfavoráveis. E mesmo assim, quando Jesus disse "Vem", havia uma paz no convite que foi mais real para Pedro do que qualquer lei da física. Ele saiu do barco e andou. Não estou romantizando a irresponsabilidade. Não estou dizendo que qualquer decisão absurda pode ser justificada como palavra de Deus. Estou dizendo que existe uma categoria específica de decisão, que vem acompanhada de paz genuína, que resiste ao tempo, que permanece mesmo sob pressão, que não pode ser avaliada apenas pelos critérios que o mundo oferece. E essa categoria aparece na vida de pessoas comuns com muito mais frequência do que os grandes exemplos bíblicos podem sugerir. É a pessoa que larga um emprego seguro e bem remunerado para seguir um chamado que não tem garantia financeira nenhuma e que por dentro sente uma paz que não consegue explicar para ninguém. É o casal que adota uma criança quando todos ao redor dizem que não é o momento certo, que já tem filhos, que a situação financeira não permite, e que avança porque existe uma clareza interna que nenhum argumento externo consegue desfazer. É a pessoa que perdoa alguém que não merece perdão por nenhum critério humano de justiça e que encontra do outro lado do perdão uma liberdade que transforma completamente a sua vida. Essas decisões têm algo em comum. Não foram tomadas porque faziam sentido. Foram tomadas porque a paz estava lá, firme, consistente, inabalável, mesmo quando tudo o mais apontava em outra direção. E existe algo que acontece depois dessas decisões que é igualmente importante de entender. Elas raramente se justificam imediatamente. O processo de ver o propósito de Deus naquilo que pareceu errado geralmente leva tempo. Às vezes, muito tempo. Abraão esperou décadas. José esperou anos. E durante esse período de espera, durante o intervalo entre a decisão tomada pela paz e a confirmação visível de que ela era certa, a única coisa que sustenta a pessoa é exatamente a paz que a levou a decidir assim. É por isso que a paz não pode ser emocional.
Emoção não sustenta anos de espera. Emoção não resiste a décadas de processo. Só a paz, que excede o entendimento, tem a estrutura necessária para ser âncora num processo longo, custoso e frequentemente incompreendido pelas pessoas ao redor. Mas existe um outro lado dessa realidade que precisa ser dito com igual força. Porque existe um momento específico na jornada de quem está aguardando a paz chegar, em que o silêncio de Deus parece tão absoluto que a própria fé começa a vacilar. E o que fazer nesse momento? Como agir? Como permanecer? Como continuar vivendo com integridade quando a paz ainda não veio? É o que você precisa entender agora. O que fazer quando a paz não vem? Há uma experiência na vida espiritual que ninguém gosta de admitir publicamente, mas que quase todo mundo já viveu em algum momento da sua caminhada com Deus. É o período em que você buscou, orou, jejuou, aplicou tudo o que sabia sobre discernimento e a paz simplesmente não veio. Não houve clareza, não houve confirmação, não houve aquele momento de assentamento interno que você esperava encontrar. Houve silêncio. Um silêncio que não é neutro, é pesado, é desconcertante. É o tipo de silêncio que faz a pessoa questionar não apenas a decisão, mas a própria qualidade da sua relação com Deus. Se você está nesse lugar agora, ou já esteve, a primeira coisa que precisa ser dita é esta: o silêncio de Deus não é abandono de Deus. Isso precisa ser repetido não como clichê espiritual, mas como verdade teológica sólida, que tem raízes profundas na experiência dos homens e mulheres que aparecem nas páginas da Bíblia. Davi escreveu sobre isso. Jó viveu isso de uma forma que pouquíssimas pessoas conseguiriam suportar. Jeremias chorou isso. O próprio Jesus, na cruz, citou o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Não como declaração de abandono real, mas como expressão da profundidade da experiência humana de silêncio divino. O silêncio de Deus tem sido parte da experiência de fé desde o início. Não é anomalia, é território. Mas o que você faz nesse território? Como você vive? Como você age? Como você continua se movendo quando a paz que você busca ainda não chegou? A primeira coisa é parar de interpretar o silêncio como resposta negativa. Existe uma tendência humana muito compreensível de preencher o silêncio de Deus com os nossos próprios medos. Quando a clareza não vem, a mente ansiosa começa a construir narrativas. Deus não está respondendo porque a resposta é não. Deus não está respondendo porque eu fiz algo errado. Deus não está respondendo porque essa decisão está além do alcance da sua provisão. Essas narrativas raramente são verdadeiras. Elas são o produto de uma mente ansiosa, tentando resolver a tensão do desconhecido com qualquer história que reduza a incerteza, mesmo que seja uma história ruim. O silêncio de Deus com mais frequência significa que o tempo ainda não chegou do que a resposta é não. A segunda coisa é continuar fazendo o que você sabe que é certo enquanto espera. Esse é um princípio que aparece repetidamente na sabedoria bíblica e que tem uma lógica espiritual profunda. Você não precisa de clareza sobre a decisão grande para continuar vivendo com fidelidade nas decisões pequenas do dia a dia. A obediência no cotidiano, nos relacionamentos, no trabalho, na vida de oração, no serviço, cria o ambiente interno em que a paz pode emergir quando o tempo for certo. Muitas pessoas cometem o erro de paralisar completamente enquanto esperam a resposta para a decisão grande. Param de se mover em qualquer direção porque têm medo de dar um passo errado. E essa paralisia, sustentada por tempo demais, cria uma rigidez interna que, na verdade, dificulta ouvir Deus em vez de facilitar. Continuar se movendo com fidelidade nas coisas claras é uma forma de permanecer em posição de escuta, em vez de se fechar numa espera passiva que o tempo vai tornando cada vez mais ansiosa.
A terceira coisa é examinar o que o silêncio pode estar revelando. Às vezes a paz não vem não porque Deus está em silêncio, mas porque existe algo na sua vida interna que está criando interferência na recepção. Uma área de desobediência que você está evitando examinar. Um relacionamento que está fora de alinhamento. Uma questão de caráter que Deus quer trabalhar antes de te dar clareza sobre a decisão que você está buscando. Não como punição, como preparação. Ele não te dá a resposta sobre o próximo capítulo, enquanto existem questões não resolvidas no capítulo atual, que precisam da sua atenção. Isso não significa que todo período de silêncio é disciplina divina, mas significa que o silêncio merece ser examinado com honestidade, não apenas como ausência de resposta externa, mas como possível convite para um trabalho interno que você ainda não fez. A quarta coisa é aprender a viver bem na incerteza. Essa é uma das maturidades espirituais mais difíceis e mais necessárias que existem, e que o mundo moderno torna cada vez mais difícil de desenvolver. Vivemos numa cultura de resposta imediata, de resolução rápida, de intolerância para com o processo lento. E essa cultura contamina a nossa espiritualidade de formas que raramente percebemos. Deus opera em tempo diferente do nosso. Sempre operou. E a pessoa que aprende a habitar a incerteza com paz, que aprende a dizer, eu não sei ainda, e tudo bem não saber ainda, é a pessoa que desenvolve uma capacidade de escuta que as pessoas ansiosas por resolução nunca conseguem cultivar. Há uma frase que Davi escreveu no Salmo 27, que captura isso com uma precisão que nenhuma elaboração teológica consegue melhorar. Ele diz, espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. O bom ânimo não vem depois da resposta. O bom ânimo é o que você cultiva enquanto espera. E é exatamente esse cultivo que fortalece o coração para suportar o processo e para reconhecer a resposta quando ela vier. Porque ela vem, nem sempre no tempo que você quer, nem sempre da forma que você esperava. Mas ela vem. E quando vier, você vai precisar estar preparado para enfrentar um adversário muito mais próximo do que o inimigo espiritual. Um adversário que mora dentro de você e que tem um talento extraordinário para se disfarçar de sabedoria. É sobre esse adversário que você vai entender agora. Como o medo se disfarça de discernimento. De todas as armadilhas que existem na vida espiritual de uma pessoa sincera, essa é a mais difícil de identificar. Não porque seja sutil demais para ser percebida, mas porque ela usa a linguagem da fé para se esconder. Ela fala em versículos, ela invoca a prudência, ela cita exemplos de pessoas que avançaram rápido demais e se machucaram. Ela se apresenta como sabedoria acumulada, como cautela madura, como discernimento apurado de quem já viveu o suficiente para saber que nem toda porta aberta é de Deus. E por falar tão bem a língua da espiritualidade, ela raramente é desafiada. O medo disfarçado de discernimento é provavelmente a razão pela qual mais pessoas de fé ficam paradas do que qualquer outra coisa. Não é falta de oração, não é falta de palavra, não é falta de comunidade ou de cobertura espiritual. É o medo genuíno, profundo, completamente humano de errar, de se machucar, de decepcionar a Deus, de desperdiçar o que foi construído, que se veste de cautela espiritual e ocupa o lugar que deveria pertencer à fé. E o resultado é uma vida inteira de ainda não. Uma vida de portas que nunca foram abertas, porque sempre havia uma razão espiritual convincente para esperar mais um pouco. Como você identifica isso dentro de você? A primeira pista é observar o que o seu discernimento consistentemente produz. Se o seu senso de direção espiritual quase sempre te leva a não avançar, quase sempre encontra razões para esperar,
quase sempre identifica riscos, mas raramente identifica oportunidades. Isso não é discernimento apurado. Isso é medo com um vocabulário sofisticado. Porque o Espírito Santo que guia para toda a verdade, também guia para a ação, para o avanço, para o risco calculado da fé. Ele não é exclusivamente um espírito de freio, ele é igualmente um espírito de movimento. A segunda pista é examinar o que está por baixo da cautela. Quando você vai fundo, quando você remove a camada espiritual e olha para o que realmente está motivando a hesitação, o que você encontra? É genuinamente uma falta de paz sobre o caminho? Ou é o medo de falhar publicamente? O medo de decepcionar pessoas que depositaram expectativas em você? O medo de abrir mão de uma segurança que você construiu com muito esforço? O medo de que Deus possa te pedir algo que vai custar mais do que você está disposto a pagar? Esses medos são humanos, são compreensíveis, são legítimos como experiência emocional, mas eles não são discernimento, e tratá-los como se fossem é uma das formas mais eficientes de sabotar o propósito de Deus para a sua vida. A terceira pista é o critério do tempo. O medo que se disfarça de discernimento raramente tem prazo. Ele sempre encontra uma nova razão para esperar, uma nova circunstância que precisa se resolver, um novo sinal que precisa aparecer, uma nova confirmação que precisa chegar antes que seja seguro avançar. E esse padrão se repete indefinidamente porque o problema nunca foi a ausência de sinais. O problema foi a presença de um medo que nenhum sinal consegue resolver, porque o medo não é resolvido por evidência. O medo é resolvido pela fé. Existe uma cena no livro de Números que ilustra isso com uma clareza que dói de ver. Os espias enviados à terra prometida voltaram com um relatório dividido. 10 deles disseram que era impossível avançar. Os inimigos eram grandes demais, as cidades eram fortalecidas demais, os riscos eram altos demais. 2 deles, Caleb e Josué, disseram que era possível avançar porque Deus havia prometido. Os 10 que disseram não estavam mentindo sobre os fatos. Os gigantes eram reais. As cidades eram realmente fortalecidas. O risco era genuinamente alto. A diferença não estava nos fatos, estava em como cada grupo interpretou os fatos à luz da promessa de Deus. Os 10 que hesitaram não eram covardes no sentido comum da palavra. Eram pessoas que deixaram a realidade visível ocupar mais espaço do que a promessa invisível, e chamaram isso de avaliação responsável, de sabedoria, de cautela, e custou a eles a terra que havia sido prometida. O medo que se disfarça de discernimento sempre faz isso. Ele pega fatos reais, riscos genuínos, custos verdadeiros, possibilidades legítimas de falha, e os usa para construir um argumento que parece sábio, mas que no fundo está dizendo que a promessa de Deus não é suficiente para cobrir o risco. Agora pensa na sua vida. Existe alguma área em que você tem repetidamente encontrado razões espirituais para não avançar? Existe algum chamado que você continua adiando com justificativas que sempre soam diferentes, mas que sempre chegam na mesma conclusão? Existe alguma porta que Deus parece ter aberto e que você continua não entrando porque sempre há mais uma questão que precisa ser resolvida antes? Não estou dizendo que toda hesitação é medo disfarçado. Genuinamente não estou. Existe cautela real. Existe tempo de Deus que precisa ser respeitado. Existe preparação que precisa acontecer antes do avanço. Mas se você é honesto consigo mesmo, com a honestidade que só é possível naquele lugar quieto, onde ninguém mais está ouvindo, você sabe a diferença entre esperar o tempo de Deus e usar o tempo de Deus como desculpa para não enfrentar o que te assusta. E essa honestidade, esse momento de reconhecer o medo pelo nome que ele tem,
em vez de pelo nome espiritual que você deu a ele, é o início de uma liberdade que vai mudar a qualidade das suas decisões para o resto da vida. Porque uma vez que você aprende a distinguir a voz do medo da voz da paz, você descobre algo que vai te surpreender. A paz de Deus e o medo humano nunca produzem o mesmo fruto. E aprender a reconhecer a diferença entre os dois pelo fruto que cada um produz é exatamente o que vai te liberar para o próximo nível de fé que Deus tem para você. E para isso, você precisa entender uma última distinção, a mais libertadora de todas, sobre o que separa a paz que depende das circunstâncias da paz que permanece quando as circunstâncias desmoronam. A paz que nenhuma circunstância pode fabricar. Existe uma paz que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando sem perceber que está procurando no lugar errado. É a paz que depende de tudo estar bem, que depende do relacionamento estar funcionando, do emprego estar seguro, da saúde estar boa, das finanças estarem equilibradas, das pessoas ao redor estarem satisfeitas com as suas escolhas. É a paz que chega quando os problemas se resolvem e que vai embora quando os problemas voltam. É a paz que você conquista quando as circunstâncias cooperam e que você perde quando elas deixam de cooperar. Essa paz existe. Ela é real como experiência, mas ela não é a paz de Deus. Ela é a paz das circunstâncias. E a diferença entre as duas não é apenas teológica, é completamente prática, completamente visível e completamente determinante para a qualidade da sua vida espiritual e da sua capacidade de tomar decisões em momentos de crise. A paz das circunstâncias é fabricada pelo ambiente. Quando o ambiente é favorável, ela aparece. Quando o ambiente é adverso, ela desaparece. E por isso, ela nunca pode ser fundamento de uma decisão que importa de verdade. Porque toda decisão que importa de verdade envolve incerteza, envolve risco, envolve um período em que as circunstâncias ainda não confirmaram que a escolha foi certa. Se a sua paz depende dessa confirmação para existir, você vai viver em estado permanente de ansiedade até que ela chegue. E às vezes ela demora. A paz de Deus funciona de forma completamente diferente. Ela não é produto do ambiente, ela é produto da presença. Ela não depende de como as coisas estão, ela depende de quem está com você enquanto as coisas ainda não se resolveram. E por isso, ela pode coexistir com a dificuldade, com a incerteza, com a dor, com o processo longo e custoso que algumas das melhores decisões da sua vida vão exigir de você. Paulo escreveu Filipenses, a carta que contém o versículo mais citado sobre paz no Novo Testamento. De dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um momento de vida fluindo, de dentro de correntes, aguardando um julgamento cujo resultado ele não podia controlar, separado das comunidades que havia fundado, limitado em tudo que o movimento naturalmente impulsionava a fazer. E desse lugar ele escreveu sobre paz, sobre contentamento, sobre a capacidade de estar bem em qualquer estado. Isso não é negação da realidade. Isso não é espiritualidade que finge que a dor não dói. Isso é a demonstração viva de uma paz que as circunstâncias não fabricaram e que por isso as circunstâncias não podiam destruir. E essa é exatamente a paz que você precisa como critério de decisão. Não a paz que aparece quando tudo se resolve, mas a paz que está presente antes de tudo se resolver. A paz que existe no meio da incerteza, não depois dela. A paz que permanece quando você não sabe como vai terminar, mas sabe com quem vai atravessar. Agora pensa no que isso significa para a decisão que está diante de você neste momento. Se você está esperando sentir paz só depois que tiver garantias, paz só depois que a outra pessoa confirmar, paz só depois que o dinheiro aparecer,
paz só depois que as circunstâncias demonstrarem que o caminho é seguro, então você está buscando a paz no lugar errado. Você está buscando a paz das circunstâncias quando o que você precisa é a paz da presença. A paz da presença chega antes da confirmação. Ela chega quando você ancora a sua confiança não no resultado que você consegue enxergar, mas no caráter de Deus que você já provou ao longo da sua história com Ele. Ela chega quando você faz a transição que Paulo descreve em Filipenses 4, de apresentar os seus pedidos a Deus com ansiedade para apresentá-los com ação de graças. A ação de graças não é fingir que está tudo bem, é declarar antecipadamente que Deus é fiel, antes de ver a fidelidade se manifestar nas circunstâncias. E quando essa declaração é genuína, quando ela vem de um lugar real de confiança e não de performance religiosa, algo acontece internamente que não tem outra explicação a não ser sobrenatural. A paz que excede todo o entendimento guarda o coração e a mente. A palavra guardar no texto grego é phroureo, uma palavra militar que descreve soldados posicionados para proteger uma cidade. A paz de Deus não apenas visita o seu coração, ela o guarnece. Ela assume posição de proteção ao redor da sua capacidade de pensar e de sentir, criando um ambiente interno que o barulho externo não consegue penetrar. Isso é o que separa a pessoa que decide bem em momentos de crise da pessoa que entra em colapso quando as circunstâncias pressionam. Não é força de vontade, não é temperamento, não é anos de experiência espiritual acumulada. É o acesso a uma paz que não foi fabricada pelas circunstâncias e que, por isso, não pode ser destruída por elas. Você pode ter essa paz agora. Não como conquista de um processo longo de amadurecimento espiritual, mas como presente de uma rendição genuína ao Deus que prometeu guardá-lo. A rendição não é fraqueza, é o ato mais corajoso que uma pessoa de fé pode realizar, especialmente numa cultura que celebra o controle, a autossuficiência e a capacidade de resolver sozinho. Render o controle da decisão para Deus, genuinamente, não apenas verbalmente, é o portal de entrada para a paz que nenhuma circunstância fabricou e que, por isso, nenhuma circunstância pode levar embora. E agora que você entende o que é essa paz, de onde ela vem e como ela opera, existe uma coisa muito prática e muito necessária que precisa acontecer. Porque todo esse entendimento só tem valor se ele se traduz num momento real, num encontro genuíno entre você e Deus, no exato ponto de tensão em que você se encontra agora. E é para esse momento que o próximo tópico foi preparado. Uma oração para quem está na encruzilhada agora. Chegou o momento de parar, não de pensar mais, não de analisar mais, não de acrescentar mais uma camada de entendimento intelectual sobre tudo que foi dito até aqui. Chegou o momento de fazer o que toda essa jornada estava preparando você para fazer, de se posicionar diante de Deus com a decisão que está pesando no seu coração e deixar que a paz, que excede todo entendimento, faça o que somente ela pode fazer. Antes da oração em si, preciso te dizer uma coisa. Deus não está surpreso com onde você está. Ele não está impaciente com o tempo que você levou para chegar até aqui. Ele não está decepcionado com as vezes que você tentou decidir sozinho, com as vezes que o medo falou mais alto do que a fé, com as vezes que você confundiu emoção com direção. Ele conhece a sua história inteira, não apenas os capítulos que você mostra para as pessoas, mas os que você esconde, os que você ainda não conseguiu nomear, os que você carrega com vergonha em silêncio. E Ele está aqui, agora, neste exato momento. Não porque você fez tudo certo, não porque você merece clareza, mas porque Ele prometeu. E a fidelidade de Deus não é condicionada pela qualidade da sua performance espiritual.
Ela é condicionada pelo seu próprio caráter. E o caráter de Deus não muda. Se você puder, encontre um lugar quieto. Se não puder, se você está no transporte público, no trabalho, em algum lugar onde o silêncio externo não é possível, não importa. O silêncio que você precisa agora não é o do ambiente, é o do coração. E esse silêncio você pode criar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque ele não depende do mundo ao redor. Depende da sua escolha de se virar para dentro e para cima ao mesmo tempo. Respira fundo e ora comigo. Pai, eu venho diante de Ti não com todas as respostas, mas com todas as perguntas. Não com certeza, mas com a vontade sincera de encontrá-la em Ti. Eu reconheço que tentei carregar o peso desta decisão com as minhas próprias forças e que esse peso foi maior do que eu consegui suportar sozinho. Eu te peço perdão pelas vezes que coloquei a minha lógica no lugar do Teu Espírito, pelas vezes que chamei de discernimento o que era medo, pelas vezes que chamei de esperar em Ti o que era resistência à Tua voz, pelas vezes que busquei aprovação humana antes de buscar a Tua paz. Hoje eu faço uma escolha diferente. Eu escolho confiar que Tu és soberano sobre esta decisão, não apenas sobre o resultado final, mas sobre cada passo do processo. Eu escolho acreditar que Tu não escondes a Tua vontade de quem genuinamente quer encontrá-la. Eu escolho receber a Tua paz, não como emoção que preciso fabricar, mas como presente que Tu prometeste dar. Pela decisão que está diante de mim agora, Tu sabes qual é, Tu conheces cada detalhe que eu carrego sobre ela, Tu entendes o peso que ela representa para mim e para as pessoas que eu amo. Eu te peço clareza. Não necessariamente da forma que eu espero, não necessariamente no tempo que eu gostaria, mas clareza real, clareza que vem de Ti, clareza que permanece quando a pressão aumenta e quando as circunstâncias pressionam. Que a Tua paz seja árbitro no meu coração agora. Que ela se posicione como guarda ao redor dos meus pensamentos e das minhas emoções. Que ela me mostre o caminho não com espetáculo, mas com aquela voz quieta que só quem está em silêncio consegue ouvir. E se eu ainda não tenho clareza, se o silêncio continua, eu escolho confiar que Tu estás trabalhando no que eu ainda não consigo ver. Eu escolho manter bom ânimo enquanto espero. Eu escolho continuar sendo fiel nas coisas pequenas, enquanto Tu preparas a resposta para a coisa grande. Porque Tu és fiel. Não porque as circunstâncias confirmam isso agora, mas porque a história da minha vida já demonstrou isso antes. E o Deus que foi fiel ontem é o mesmo Deus que está comigo hoje nesta encruzilhada. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fica um momento aqui. Não saia correndo para o próximo pensamento, para a próxima preocupação, para a próxima análise. Fica um momento no silêncio depois da oração, porque é frequentemente nesse silêncio que a paz começa a se mover. Não como barulho, como assentamento. Como aquela sensação quieta de que algo foi depositado, algo foi transferido, algo foi colocado nas mãos certas. E se você não sentiu nada agora, tudo bem. A fé não é medida pela intensidade do que você sente num momento de oração. É medida pela consistência de quem você escolhe ser depois que a oração termina. Você orou, você se posicionou, você fez a sua parte. Agora, deixa Deus fazer a dele. O que vem a seguir é a palavra final deste vídeo, e ela foi preparada especificamente para o momento em que você sair daqui e voltar para a realidade da decisão que te trouxe até este vídeo. É uma palavra que vai mudar a forma como você enfrenta essa realidade. Você não vai errar o caminho se confiar no guia. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você.
Não todo mundo tem a coragem de parar, de ouvir, de se deixar desafiar nas certezas que construiu sobre como tomar decisões. Não todo mundo está disposto a examinar o medo que se esconde por baixo da cautela, a desconstruir a paz que depende das circunstâncias, a sentar diante de Deus com a decisão nas mãos e dizer genuinamente: eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Você fez isso, e isso importa. Mas agora você vai sair deste vídeo e voltar para a realidade, para a decisão que ainda está sobre a mesa, para as pessoas que estão esperando uma resposta, para as circunstâncias que não mudaram porque você assistiu a um vídeo, para a vida real que não pausa enquanto você busca clareza espiritual. E é exatamente para esse momento, o momento depois, o momento em que a tela fechar e a vida voltar com toda a sua concretude e pressão, que esta palavra foi preparada. O maior obstáculo que você vai enfrentar agora não é a decisão em si. É a voz interna que vai dizer que você pode errar o caminho de Deus para a sua vida, que uma escolha errada pode te colocar fora do alcance do propósito que Ele tem para você, que existe uma versão do seu futuro que se perde para sempre se você não acertar na decisão que está diante de você agora. Essa voz precisa ser respondida com clareza, porque ela mente, não de forma maliciosa. Ela mente com a lógica de quem superestima o poder do erro humano e subestima a soberania de Deus. Ela opera como se o propósito divino para a sua vida fosse um fio tão fino e tão frágil que uma decisão equivocada pudesse cortá-lo para sempre. Como se Deus fosse um planejador rígido que criou um único caminho possível para você, e que qualquer desvio resultasse em perda permanente e irrecuperável. Mas isso não é o Deus da Bíblia. Isso é uma distorção teológica que produz ansiedade espiritual paralisante e que contradiz frontalmente o que as Escrituras revelam sobre o caráter de Deus e sobre como Ele conduz a vida dos seus filhos. O Deus da Bíblia é o pastor do Salmo 23. E o pastor não abandona a ovelha quando ela se perde. Ele vai buscá-la, ele recalcula o caminho. Ele usa o cajado não para punir o desvio, mas para corrigir o percurso e recolocar a ovelha na trajetória certa. A ovelha não precisa ser perfeita na navegação. Ela precisa permanecer na relação com o pastor. Isso muda tudo. Se o fundamento da sua caminhada não é a sua capacidade de sempre escolher certo, mas a fidelidade do guia que está com você em cada escolha, então, o medo de errar o caminho perde o poder paralisante que tem exercido sobre você. Não porque os erros não têm consequências. Eles têm. Não porque as decisões não importam. Elas importam imensamente. Mas porque existe um Deus que é soberano não apenas sobre as suas escolhas certas, mas sobre as suas escolhas erradas também. Um Deus que tem a capacidade de redimir, de restaurar, de reorientar e que nunca desperdiça nada da história de quem confia nele. José foi vendido pelos próprios irmãos e Deus transformou a traição em propósito. Ruth perdeu o marido e ficou numa terra estranha sem nada. E Deus transformou a perda em uma história que atravessou gerações. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite mais importante da história da fé. E Deus transformou a negação em fundamento. E sobre Pedro edificou a igreja. Nenhuma dessas histórias começou com uma decisão perfeita. Todas elas começaram com imperfeição humana, encontrando a fidelidade divina. E é exatamente essa intersecção, o lugar onde a sua limitação encontra a soberania de Deus, que é o terreno mais fértil para o propósito mais profundo da sua vida. Você não precisa de certeza absoluta para avançar. Você precisa de fé suficiente para dar o próximo passo. Não todos os passos, o próximo, só o próximo. E como você encontra esse próximo passo? Com o critério que você aprendeu hoje. Você aplica o teste da paz. Você examina onde está a Shalom, o alinhamento interno,
A completude que não depende das circunstâncias serem perfeitas. Você deixa que o árbitro de Colossenses 3,15 dê o seu veredicto. Você testa a resistência dessa paz ao longo do tempo. E quando ela permanece firme, consistente, inabalável diante da pressão, você avança, com fé, com respeito pelo processo, com a humildade de quem sabe que pode errar e com a confiança de quem sabe que mesmo os erros estão nas mãos de um Deus que não desperdiça nada. Existe uma promessa em Provérbios 3:6 que foi escrita especificamente para este momento da sua vida. Ela diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não alguns dos teus caminhos, todos, não apenas os caminhos fáceis, não apenas os caminhos onde você já tem clareza, todos os caminhos, incluindo este que está diante de você agora, com toda a sua complexidade e todo o seu peso. O compromisso que Deus faz neste versículo não é que você vai sempre saber o caminho certo de antemão. É que Ele vai endireitar o caminho conforme você anda, conforme você o reconhece, conforme você permanece na relação, conforme você aplica o critério da paz e avança com a fé que você tem, não com a fé perfeita que você acha que deveria ter. Você não vai errar o caminho se confiar no guia, não porque você é infalível, mas porque ele é fiel. E essa fidelidade, provada ao longo de toda a história da fé, demonstrada em cada vida que se rendeu genuinamente a ela, é a fundação mais sólida sobre a qual qualquer decisão humana pode ser construída. A decisão que está à sua frente hoje não é o fim da história. É apenas o próximo capítulo de uma história que está sendo escrita por mãos muito mais capazes do que as suas. Confie nessas mãos, aplique o teste, avance na paz e descanse, porque o guia nunca perdeu ninguém que genuinamente confiou nele.